é esse? Ah, bom dia! Gente, que frio tá fazendo em Floripa. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Do nada virou o tempo. Bom dia, William. Bom dia, Carlinho. Bom dia. Gente, que frio tá aqui. Onde vocês moram também tá frio? Contem pra mim, por favor. Tá frio aí, gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, Eliane. De onde vocês são, gente? Sério, Floripa, assim, ó. Do nada. Ontem antes de ontem virou o tempo, mas hoje baixou muito a temperatura. Eu tô congelada, louca pra ligar a lareira aqui, pra acender a lareira. Bom dia. De onde vocês são, gente? Vocês estão com calor? Deixa eu invejar vocês um pouquinho. Interior de Recife tá bem quente, que inveja, Luiz. Gente, eu queria, juro. Pior tá lá da onde eu vim, gente, lá do Rio Grande do Sul, lá tá 3 graus. Tá frio mesmo. Aqui tá 12 graus, pra mim já é muito frio. Inclusive por isso que eu vim morar aqui, por isso que eu me mudei para essa ilha, porque eu não queria passar frio, mas olha, nos últimos anos tá rolando muito frio aqui. A Eliane é de Taubaté. Não sei onde fica, Eliane. Conte pra mim. Gente, vamos falar hoje sobre como tirar os nossos pensamentos negativos. Ai, mas dá pra tirar a ideia? Dá. Dá, gente. Foi assim que eu mudei a minha vida, tá? Eliminando meus pensamentos negativos. Em São Paulo, Eliane, legal. Legal, a gente não conhece São Paulo ainda. Confessar pra vocês que não me chamou muita atenção. Mas todo mundo diz que eu tenho que conhecer, que é o paraíso dos veganos. E como eu sou vegana, acho que vai ser bom pra mim. Gente, vamos falar hoje sobre como eliminar os nossos pensamentos negativos, tá? É de onde? Eu moro em Floripa hoje em dia, Eliane, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha. Não é uma cidade tão pequena, tem uns 400 mil habitantes, mas é bem interior assim. Na verdade, eu nasci numa cidade que tem em torno de 26 mil habitantes, mas eu saí de lá bem cedinho, assim, com 3 anos. Então, fui morar numa cidadezinha perto de lá. Gente, eu fiz essa live hoje para quem tá me acompanhando, né? Eu tenho feito lives com amigos meus, com terapeutas que já me atenderam, para falar sobre técnicas que ajudam no nosso autoconhecimento. Só que hoje, no dia primeiro, eu não consegui ninguém para fazer live comigo, então eu mesmo vou trazer um pouco da minha prática, né? Da minha vivência, da técnica que eu trabalho. E eu atuo, gente, ajudando mulheres em especial. Também trabalho com homens, mas é mais com mulheres, ajudando essas mulheres a alcançar objetivos na vida. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, você quer mudar de cidade, assim como eu fiz, né? Mudar de estado, você quer um trabalho melhor. Eu ajudo a mulher a chegar nesse objetivo com facilidade. Por quê? Porque eu trabalho eliminando pensamentos negativos. Quem me conhece e quem está nessa área de autoconhecimento sabe que os nossos pensamentos levam às nossas ações, né? Então, quanto mais pensamento negativo a gente tem, mais a gente paralisa ao realizar as coisas da nossa vida. E foi pensando nisso que eu criei esse meu método, onde eu acompanho essas mulheres, também acompanho homens, mas acompanho mais mulheres, na realização do que elas precisam. As pessoas têm ideia de que a gente não consegue mudar os nossos pensamentos. Eu cresci, gente, acreditando que eu não podia mudar. Falavam pra mim desde pequenininha, a Andréia é assim. E eu era muito, gente, eu era outra pessoa, tá? Eu era muito agressiva, muito. Eu era muito ansiosa. Desde criança eu roía a unha. Com 4 anos eu já roía a unha. Eu era ansiosa, agressiva. Eu era muito... eu não queria ouvir as pessoas, sabe? Eu só queria impor a minha verdade. Queria falar que eu tava certa. E tudo isso... Bom dia, gente. Tá entrando bastante gente. Bom dia, Priscila, Peixoto, William. Bom dia, Ruth. Bom dia, Elsa. E eu cresci escutando que eu ia ser assim pro resto da vida, que eu não tinha jeito.
Era o que minha família me falava, né? Ah, a André é assim mesmo. Ou então, quando eu tinha alguma dessas atitudes de agressividade, a minha mãe falava, ai, mas ah, por que que tu é assim agressiva? Tu não muda, tu não vai mudar mesmo, né? Por que que tu faz isso? Bom dia, William, bom dia. Gente, eu tô assim porque eu tô com frio de verdade, tá? Tá frio em Floripa. Vocês estão me vendo assim, ó, encolhida, porque eu tô até tapada, gente. Tá frio. Não tô brincando mesmo. Então eu cresci achando que eu nunca ia poder mudar. E que eu era daquele jeito, né? E que era errado ainda ser eu, né? Porque todo tempo julgada, todo tempo criticada, desde criança, gente, desde pequenininha, o que eu fazia já era errado, a maneira com que eu falava, o que eu, como eu agia com as pessoas, tudo. Enfim, e eu cresci sempre achando que tá, você é sempre o resto da vida, né? Eu não tinha perspectiva nenhuma de ser uma pessoa diferente, de mudar as coisas. Só que nessa época eu também não tinha muito entendimento dos meus pensamentos. É muito engraçado que com 13 anos, eu lembro dessa cena até hoje. Com 13 anos eu me olhei no espelho e eu pensei assim pra mim, por que será que quando eu penso tais coisas, essas coisas acontecem? Mas às vezes eu também penso algumas coisas e elas não acontecem. E eu com 13 anos me fazendo essa reflexão, 12 ou 13 anos fazendo essa reflexão, porque eu já percebia que o meu pensamento tinha poder, que as coisas que eu pensava tinham poder. Só que naquela época, gente, isso que a gente vê hoje, né, que a gente fala tanto sobre autoconhecimento, sobre pensamento, sobre energia, isso aí era coisa, né, daquele nome que eu não gosto nem de falar. Não era coisa de Deus falar dessas coisas ou viver essas coisas, pelo menos lá no interior onde eu morava, né? Então, eu cresci muito sabendo que o meu poder tinha pensamento de algum jeito, porque eu percebia que às vezes eu pensava algumas coisas e do nada, 2 dias depois acontecia, mas eu não entendia muito bem, sabe? Não fazia muito sentido pra mim, assim. E também eu não tinha ninguém que pudesse me auxiliar ou me falar alguma coisa assim. Eu lembro de perguntar pra minha mãe alguma coisa do tipo, mãe, por que que... E percebendo os números também, sabe? Por que que o número 3 se repete tanto? Eu já percebi essas sequências de número na minha vida. Isso já estava presente em mim. Mas, bom dia, Regis. Bom dia, é Natan? Bom dia, todo mundo que tá entrando. Enfim, e ao mesmo tempo que eu percebia isso, eu não conseguia formular um raciocínio na minha mente sobre o que acontecia de fato. E aí, passou os anos, enfim, fiz faculdade, vivi a vida como todo mundo vive, né? Sobrevivi a vida, porque na época eu não vivia de verdade, eu só sobrevivia no automático lá. Priscila, oi, bom dia. Caí de paraquedas na sua live. O assunto é justamente sobre o que eu estou precisando analisar e mudar em mim. Então, não foi de paraquedas que você caiu aqui. Tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um motivo. Que bom que tu tá aqui, Priscila. Espero te ajudar até o final dessa live. Aí, gente, quando eu formei, comecei a trabalhar, eu percebi que realmente os pensamentos tinham um poder. Eu li, o primeiro livro que eu li sobre isso foi Os Segredos da Mente Milionária. Eu, se não me engano, quem eu vi indicando esse livro foi o Gabriel Goff. Eu já tinha 23 ou 24 anos nessa época, tá? Hoje em dia eu tenho 31, já vou fazer 32. E eu lembro dele indicar, e eu lembro que as coisas que ele falava faziam sentido pra mim, mas era tipo muito surreal, sabe? As coisas que ele falava de meditação, mudar pensamento. E eu não, naquela época eu não conseguia sintonizar com isso ainda, estava recém começando o meu processo, mas eu já entendia muito de espiritualidade, já entendia, na época eu fazia parte do espiritismo, assim, né? Gostava da religião e tal. Hoje em dia eu não faço mais. Gosto de muitas coisas, mas enfim, isso é outro assunto. Mas eu não entendia muito bem sobre as energias. Eu sabia que existiam energias, mas eu não entendia que o pensamento é uma energia, que eu vou falar isso aqui pra vocês. Eu não entendia essas coisas. Mas eu comprei o tal do livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. E aquele livro foi o primeiro livro que me deu o instalo, assim, porque dizia assim: tem uma parte, faz anos isso, gente, eu não reli o livro, tá? Se eu tiver errado, aí vocês me corrijam se vocês já leram esse livro. Mas uma parte do livro falava assim, contava a história de uma pessoa
que usava sempre uma mesma forma para fazer um bolo, uma comida lá. E aí, parece que não era a coisa perfeita para ser usada. Podia ser usado uma panela melhor, uma forma melhor, enfim. E aí, uma pessoa ali da conversa perguntou por que aquela pessoa, mas por que tu usa isso para fazer se não é tão útil? E aí a pessoa parou para se perguntar. Desculpa, deixa eu só colocar aqui, porque eu sempre esqueço de colocar no Não Perturbe, sempre me ligam. Desculpa, tá? Vamos voltar. E aí a pessoa que estava fazendo a comida parou para pensar, né? Ah, mas por que eu faço isso? E aí ela pensou, porque minha mãe faz isso. Porque eu cresci vendo a minha mãe fazer. Aí ela foi perguntar para a mãe dela, mãe, por que tu usa essa panela para fazer isso aqui ou essa forma? E aí a mãe dela falou, porque eu vi minha mãe fazer. Porque minha mãe fazia assim, a minha mãe tinha uma forma igual a essa, e a minha mãe fazia, então eu comecei a fazer igual. Ou seja, a filha estava fazendo o que a avó fazia. E provavelmente a avó fazia igual a bisavó, que fazia igual a tataravó. E ali, naquele livro, eu comecei a entender que as coisas que a gente pensa não são necessariamente a gente que pensou. São coisas que a gente percebeu que outras pessoas pensavam. E quem são essas outras pessoas? As pessoas que a gente convive, né? A mãe, o pai, o irmão, a tia, os familiares, os coleguinhas, os vizinhos. Bom dia, Tainá. Como é que tu tá depois do atendimento, Tainá? Depois me manda mensagem, quero saber se tu tá bem. Tainá fez atendimento comigo ontem. Primeiro atendimento. Então, eu comecei a pensar, comecei a entender que os meus pensamentos não eram necessariamente meus, que as coisas que eu pensei a vida inteira, até os meus 24 anos, até ler aquele livro, não eram coisas que eu realmente pensava, eram coisas que outras pessoas pensavam. E aí eu comecei, gente, aí me abriu as possibilidades, eu comecei a pensar, só um pouquinho. Se eu tô pensando de acordo com essas pessoas, significa que eu posso pensar diferente? Eu posso ser diferente? E aí caiu por terra tudo aquilo que eu ouvi até os 24 anos. A Andrea não muda, a Andrea vai ser sempre assim, a Andrea é agressiva, a Andrea é... Enfim, várias coisas que agora eu já nem lembro que eu ouvia. E eu comecei, então eu posso mudar? Caiu, assim, acendeu uma luz na minha mente, sabe? Peraí, então eu posso mudar? Então não necessariamente eu vou ser sempre assim. Se eu tô sendo agressiva agora, significa que eu posso amanhã não ser mais? E aí, gente, eu comecei a realmente mudar a minha vida, porque no momento em que eu me abri para pensar que é possível, esse é o primeiro passo, tá? Você tem que se abrir para pensar que é possível. Hoje de manhã, quando eu tava tomando banho, eu ainda pensei. A maioria das pessoas não consegue chegar onde elas querem, porque elas não conseguem nem visualizar. Elas não conseguem ver além. Elas não conseguem imaginar aonde elas podem chegar, aonde elas querem chegar. E o primeiro passo é esse. Eu tenho uma paciente que ela estava em processo de emagrecimento no ano passado. E eu falei para ela, já que tu mexe no Photoshop, porque o trabalho dela envolve essas coisas, tu vai te emagrecer no Photoshop. Porque eu quero que tu te veja magra, para daqui a um ano, daqui a 6 meses tu tá magra. Aí ela foi lá e fez. Por quê? Porque ela não conseguia se ver magra. Por mais que eu estivesse trabalhando várias crenças com ela ali, ela ainda não conseguia se imaginar magra. O pensamento dela não alcançava isso. O pensamento da paciente só alcançava: eu sou acima do peso, eu estou acima do peso. Não alcançava: eu posso ser magra. Ou eu vou ser magra. Ela não conseguia fechar os olhos. Sabe quando a gente fecha os olhos para sonhar, assim, alguma coisa que a gente deseja? Ela não conseguia fechar os olhos e se visualizar magra. Ela não conseguia se olhar no espelho e se visualizar. Então eu fiz um processo com ela para que ela pudesse se enxergar magra. Para que ajudasse nesse processo. Por quê? Porque a gente precisa entender que o que a gente está pensando vai nos levar para algum lugar. Tudo que a gente está pensando, gente, tudo. Ontem eu ainda pensei, vou dar um exemplo, eu gosto dos meus exemplos, tá? Quem tá aqui pela primeira vez vai ver que eu trago muitos meus exemplos. Ontem eu pensei assim, eu não lembro o que foi, porque é um pensamento muito rápido, mas era alguma coisa do tipo, tá, eu vou fazer isso, só que vai dar um problema quando eu for fazer isso, e aí eu tenho que pensar na solução do problema.
Era alguma coisa assim, eu ia fazer algo na minha mente, eu tava pensando, tá, eu vou fazer isso aqui, só que automaticamente eu já tava pensando que a pessoa que ia estar recebendo aquilo que eu ia fazer ia achar um problema naquilo e eu já tava pensando na solução do problema. Olha a mente da pessoa indo lá na frente, pensando várias coisas que nem aconteceram. E aí, nesse momento, eu parei e pensei, tá aí por que às vezes as coisas são difíceis pra mim? Uma coisa que é tão simples, às vezes se torna uma confusão. Ou às vezes eu falo algo pra alguém, a pessoa entende algo totalmente oposto e se sente mal com aquilo ou briga comigo. Por quê? Porque a minha mente tá criando o problema. Através do meu pensamento, eu tô criando a situação difícil. E é nos mínimos pensamentos do dia, tá, gente? E aí, como que a gente muda, né? Isso que eu quero trazer pra vocês. É possível mudar isso? É possível. A gente vê tanta técnica hoje, né? Afirmação positiva. A afirmação positiva é legal, gente. É legal, porque a afirmação positiva ela vai te ajudar. Ela vai te trazer uma clareza sobre o que tu quer colocar pra dentro do teu subconsciente, né? Eu não falei de subconsciente hoje, mas o que tu quer colocar pra dentro dos teus pensamentos. Só que se você tem um pensamento que já está negativo, que está contra esse positivo, o seu pensamento positivo não vai suprir essa necessidade. Não sei se fez sentido agora. A Priscila disse, a minha mente vive me sabotando também. É, a de todo mundo, né, Priscila? Isso faz parte do ser humano e é por isso que eu vou trazer hoje como que a gente vai mudando isso. Esqueci onde eu tava, gente. Alguém me lembra aí, por favor. Vamos ver se eu lembro. Bom, vamos ver se eu... Gente, fugiu totalmente. É o frio. O frio me deixa sem raciocínio. Minha mãe precisa de alguém como você para dizer tudo isso a ela. É extremamente negativa, pessimista e só reclama de tudo. Já conversei com ela diversas vezes, mas ela não muda, não me escuta. É o oposto de mim, que eu sempre vou pro lado positivo. Ruth, envia para tua mãe a live ou envia o meu perfil. Vou botar o meu perfil aqui para vocês poderem me achar lá, tá? O mesmo link é pro TikTok, tá? TikTok tem um pouco mais de conteúdo hoje em dia do que o Insta, mas lá no Insta eu falo bastante nos stories, tá? Então, gente, eu vou tentar retomar aqui de algum lugar que eu não lembro onde eu parei. Vocês não me falaram onde eu parei. O que acontece? A gente acaba pensando pequenas coisas do dia e isso afeta o como a gente vai interagir com as pessoas, o que vai acontecer na nossa vida, porque o pensamento tem um poder muito grande. E a gente produz em torno de 70 mil pensamentos por dia. E esses 70 mil pensamentos estão criando a nossa realidade. A gente pode tentar, lembrei, as afirmações positivas, né? A gente pode tentar colocar afirmações positivas aí no meio desses pensamentos. Mas se a gente tiver uma base negativa, se a gente tiver a tendência de pensar negativo realmente, esse pensamento positivo que você está fazendo, essas frases de afirmação, elas não vão te ajudar. Elas não vão porque você não mudou a base. O que é ser uma pessoa positiva, gente? Isso é muito complexo. Isso também é polêmico. O que eu vou falar, nem todo mundo acredita, mas pra mim é isso, tá? Uma pessoa positiva não é a pessoa que consegue ver o lado bom nas coisas. Uma pessoa positiva é uma pessoa que automaticamente pensa o lado bom. O pensamento negativo nem vem. Claro que para algumas áreas da vida vai vir, gente, porque é assim, tá? Para algumas áreas a gente vai ser mais negativo, para outras a gente vai ser mais positivo. Mas, no geral, a pessoa que pensa positivo, a pessoa mais positiva, o pensamento já vem automático, sabe? Vocês já devem ter visto aquele meme que tem por aí, Instagram e tal, que é uma árvore e aí cai todas as folhinhas da árvore e aí vem uma pessoa e olha aquela árvore linda ali e fala: Meu Deus, que árvore linda! Olha a beleza dessa árvore! E aí vem outra pessoa e olha: Ai, mas olha toda a sujeira que faz, né? Uma pessoa negativa, ela já olha direto para o negativo. A mente dela tá automaticamente no negativo. E uma pessoa positiva, ela vai automaticamente olhar pelo positivo. Ela não vai se forçar a olhar para o lado bom. Eu preciso fazer um esforço para ver o lado bom. Não, você já vê o lado bom. Você já tem a tendência de ver o lado bom. Só que acontece, na maioria das vezes, a gente tem uma mente mais negativa.
A gente aprendeu a ser assim, gente. Essa geração, principalmente dessa minha idade, assim, a gente teve pais muito rígidos às vezes, ou muito desatentos, muito sem saber como criar criança, sem saber. E aí a gente foi crescendo com inseguranças, com medos. Hoje eu falei sobre uma questão minha, né, que assim, que é uma questão delicada pra mim, eu falei lá nos stories do Insta, que é essa questão de buscar validação. Por quê? Porque uma mente negativa, ela aprendeu que ela não vai se sentir segura, ela não vai se sentir acolhida, ela tem medos, e foi a nossa criança que aprendeu, não é a gente, tá? A nossa criança que aprendeu. E aí ela continua sendo nessa negatividade, ela continua manifestando na vida dela esses medos, essas inseguranças, esses traumas, essas dores. Então é difícil para essa pessoa realmente olhar para o positivo e ser mais positiva. Só que dá para mudar? Tem como mudar. Como que a gente muda então? Vamos entrar. Gente, me manda um café aí. Não vi ninguém me mandando presente hoje, iluminada. Quero saber se tu tá aí, usa tuas moedas comigo. Vamos lá, iluminada. Clica no cafezinho e me manda um chama, natas de maravilhosa, Luísa. Agora sim, agora me energizei. Então, gente, como que a gente muda esses pensamentos, tá? É legal fazer afirmação positiva? É. É legal fazer Ho'oponopono? É. É legal fazer... Tem várias técnicas que vocês já devem ter ouvido falar que fazem essa transmutação de pensamento. Mas para mim a técnica mais efetiva é o Theta Healing. E é dele que eu vou falar para vocês hoje. Por quê? Porque o Theta, ele permite que a gente acesse exatamente a memória que está causando a negatividade. Então, por exemplo, você tem um pensamento negativo de que algo ruim vai acontecer com você enquanto está dirigindo. Eu tenho uma paciente que tem medo de dirigir, tá? Vamos trazer esse caso para ela, esse caso para vocês entenderem. Ela tem medo de dirigir. Ela já é mais velha que eu tenho a minha idade, só que ela não consegue dirigir assim. E aqui, gente, onde eu moro, em Floripa, que eu moro numa praia, é bem tranquilo, sabe? Não tem muito trânsito, não é uma coisa, tipo, horrível. Ela poderia dirigir, mas ela tem muito medo. Em algum lugar dentro dela, esse medo começou. Em algum momento da vida dela, esse medo começou. E isso tá guardado dentro dela, porque a gente é como se fosse um computador gigante. E dentro desse computador tem muitos arquivos, tá? Então eu sou um computador. Dentro do meu sistema tem muitos arquivos. E esses arquivos são memórias do meu passado. São informações, experiências, coisas que eu já vivi, coisas que eu ouvi, que eu assisti, que eu li, tá? Conversas que eu tive quando eu era criança, coisas que eu ouvi dos meus pais, ou coisas que eu ouvi os meus pais conversando. Tudo isso, tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Sem tirar nada que você viveu até hoje está guardado nesse arquivo. Tá guardado dentro de você. E em algum momento, provavelmente, ela sentiu esse medo. Pode nem ser um medo de dirigir, mas pode ser um medo que tenha a ver. E aí, o que acontece? Esse medo ficou gravado lá nela, lá dentro dela, seja na criança dela, na adolescente, enfim. E aí, toda vez que ela vai fazer alguma coisa hoje, vem esses pensamentos relacionados ao medo que ela teve lá, não sei aonde, que a gente não mexeu nisso ainda, e ela não consegue seguir. Por quê? Porque o pensamento é que vai dizer como que a gente vai agir. Então, se ela tem um pensamento de medo, automaticamente ela vai agir com medo. E ela vai ter ações que vão ser de... Quando a gente sente medo, o que a gente faz? A gente foge. Ou a gente paralisa ou a gente foge. Né? Tem essas duas opções. No caso dela, o que ela faz? Ela foge, ela não dirige. Ela podia tentar dirigir e paralisar, não conseguir sair do lugar, não conseguir fazer nenhum movimento. Aí desiste, aí tenta de novo, mas ela nem tenta, ela foge. Vocês entendem? Gente, vocês estão entendendo que o pensamento leva a nossa ação diretamente?
Só que o nosso pensamento atual, eu sempre falo pra vocês, o nosso problema de hoje, o que eu tô passando hoje na minha vida, não é um problema de hoje. É um problema que veio lá do passado. Veio em algum momento comigo, em alguma coisa que aconteceu na minha vida, uma situação, uma lembrança, não sei, alguma coisa aconteceu ali que tu ficou com aquele sentimento, ficou com aquele medo e aí tu não consegue ir adiante. Por quê? Porque a nossa mente ela trabalha assim. Ela tem essas informações guardadinhas lá nela, que ficam guardadas. A gente não acessa isso no dia a dia. Às vezes vem um pensamento aleatório aqui, dentro dos 70 mil pensamentos, um outro ali. Mas na maioria das vezes essas informações estão guardadinhas, tá? E aí tu vai viver a tua vida. Tá, tô vivendo a minha vida, vou pra academia. E aí chega na academia e acontece alguma coisa. Não sei, alguém olha pra ti, encara contigo e te ofende. E aí tu vai agir a partir daquela ofensa. Só que tu acha que tu tá agindo a partir do que tu tá pensando nesse momento que tu foi ofendida. Mas não, tu tá agindo a partir lá da memória do passado, da primeira vez que tu foi ofendido em toda a tua vida. Fez sentido aí, gente? Vocês estão entendendo? Quem é nova aqui, tá entendendo? Que nada que a gente vive no presente é realmente um problema do presente? E que por que a gente não consegue resolver os problemas do presente? Porque a gente fica buscando uma solução racional no presente. E na verdade, a solução desse teu problema está lá no passado. Vou trazer um exemplo, tá? Vamos trazer mais um exemplo, vamos trazer um exemplo real, tá? Eu sempre trago esse exemplo aqui. Tem uma amiga minha, que era minha paciente, não é mais minha amiga também, era minha paciente, e a gente sempre se deu super bem e ela sempre teve uma necessidade, eu convivi com ela desde os meus 12 anos, né? A gente morou juntas, enfim, tudo. E ela sempre teve uma necessidade de ter alguém, de estar em um relacionamento. Ela nunca conseguiu ficar sozinha. Ela só ficou sozinha na vida dela quando ela tinha gente, que era aquele período de pré-adolescência, adolescência, tipo dos 12 anos aos 18, aos 20, que todas estavam solteiras, então a gente viajava junto, saía junto. Ali ela conseguiu ficar sozinha porque ela tinha gente. Mas depois daquilo ela sempre buscava estar num relacionamento. Ela tinha que estar com alguém. Aí passou um tempo, eu me mudei pra cá, ela ficou lá e ela falou: Déia, preciso fazer o expand. O expand é o meu método, né? Vamos fazer? Eu falei: vamos fazer. Para que você quer fazer? E ela: eu quero fazer porque eu quero ficar sozinha. Eu me separei do meu marido para ficar sozinha e eu não consigo. Eu tô sempre com um homem diferente. Eu tô sempre com alguém. E ela era assim, gente. Ela ficava um dia com a pessoa, já estava apaixonada, já estava grudada na pessoa, era muito engraçado. Aí a gente fez o atendimento. Onde que a gente chegou? Numa memória de quando ela tinha 3 anos e a mãe dela deixou ela com a avó, porque a mãe dela não tinha condições de cuidar dela. E a mãe dela era dependente química na época que gestou ela, depois que ela nasceu, enfim. Não conseguia cuidar dela, não tinha condição financeira para cuidar, não cuidava realmente dela, né? Deixava ela assim, com os vizinhos, enfim. E aí um dia, bom, a mãe dela teve que deixar ela com a avó dela. E aí, naquele dia, aquela criança de 3 anos, sem entender nada, porque a mãe dela não olhou pra ela e falou assim: minha filha, a mãe é doida, a mãe não tem condição de te criar. Eu sou dependente, eu uso drogas, eu bebo, eu não. Ela não falou aquilo pra aquela criança. Aquela criança não entendia nada. Simplesmente foi entregue pra avó. E a avó também não falou nada pra ela, não falou: ai, minha filha, tua mãe tá passando por problemas, por isso que tu vai ficar aqui com a vovó. Ninguém explicou pra aquela criança de 3 anos. Se tivessem explicado, talvez alguma coisa ela tivesse entendido. Talvez ela tivesse se sentido mais segura. Ainda assim, a mente da criança é bem limitada com 3 anos, né? A gente sabe que não é tudo que a gente consegue entender quando a gente tem 3 anos. Mas ela não se sentiu nem um pouco acolhida naquele dia. Ela se sentiu o quê? Abandonada. E aí, toda vez que ela ficava sozinha em casa, o filho tá lá com o ex-marido. Ela não tá ficando com nenhum boy, nenhum cara. O que acontecia?
esse sentimento de abandono voltava. E o que ela fazia? Ia correndo para outra pessoa. Se o cara que ela estava ficando não podia dar atenção para ela naquele dia, naquele momento, naquela hora que ela queria, ela buscava outro. Ela ia pro aplicativo para achar outro, para ela ficar com alguém, para ela não estar sozinha. Porque ela não tinha mais a gente, né? Cada uma seguiu sua vida, a gente já é. Eu vim morar aqui, uma outra amiga nossa, que era muito amiga dela também veio morar aqui. As outras amigas, cada uma com a sua vida, uma num trabalho, outra no outro. E ela se encontrando nessa coisa do trabalho, porque ela recém tinha saído de um relacionamento, né? Que ela dependia dele e trabalhavam juntos, enfim. E nos momentos que ela ficava sozinha, ela saía correndo pra estar com alguém. Ela não conseguia, gente. Por quê? Porque a criança dela que foi abandonada pela mãe, não necessariamente ela foi abandonada, mas sentiu que foi abandonada, gritava dentro dela: não, eu não quero ficar sozinha, eu não posso. É muito ruim, eu me sinto mal. E aquela criança se sentiu assim. Aquela criança se sentiu muito mal. Ela pensou: meu Deus, minha mãe me odeia. Minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou, eu sou um nada para minha mãe. Minha mãe não me ama. Aquela criança que não entendia nada com 3 anos pensou isso, só que isso não some. Gente, essas informações não somem da gente, tá? A gente pode achar: eu sou bem resolvida, eu já resolvi isso, já resolvi as coisas com meu ex lá. Todo dia ele vem na tua mente ainda. Essas informações não somem, gente. E essas informações é que produzem os pensamentos negativos. Imagina quanto pensamento de não merecimento ela tinha, né? Porque se ela foi abandonada, criança, na mente da criança dela, tá, gente? Eu não tô julgando a mãe aqui, vamos entender. Se a criança dela achava que ela tinha sido abandonada, que a mãe dela não amava ela, bom, se a mãe que deu a vida para ela não ama ela, ninguém mais ama. Então ela tinha esses pensamentos. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ela precisava ser validada por algum homem ou por alguma pessoa que estivesse ali dizendo: eu te amo, eu te quero, tu é bem-vinda, eu faço tudo por ti. E quando ela não tinha isso, ela entrava nesse sofrimento. Só que ela nem se permitia entrar nesse sofrimento porque ela tinha que estar com alguém, tinha que estar com alguém, tinha que estar com alguém desesperadamente. Conseguiram entender, gente? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Manda um ok pra mim, um chama, um amei, qualquer coisa aí que tu quiser me mandar, um infinito e além, só pra eu entender que tu tá entendendo. Ou então coloca aqui, escreve: eu tô entendendo, tá fazendo sentido. Sim, ó, Luísa, obrigada. Então, gente, o que a gente precisa fazer para mudar mesmo o pensamento? Ao invés de ficar recorrendo a essas técnicas que vão melhorar um pouquinho, né? Afirmações positivas. Ai, gente, eu sou fã eu não posso falar porque eu faço, tá? Eu faço, mas eu faço só para manter a minha mente um pouco mais consciente. Porque eu sei que não resolve de fato o problema. Eu sei que não adianta eu ficar dizendo lá: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica todos os dias. Que se eu não mudar as crenças que eu tenho de não me achar merecedora de ser rica, eu não vou ser rica. Se eu não mudar essas informações que me dizem que eu não valho, que eu não sou boa o suficiente, se eu não mudar isso, eu não vou chegar nesse lugar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Por que essa técnica que eu uso hoje, ela muda tão rápido? Porque que ela transforma muito rápido. Porque a gente acessa uma frequência de energia. E essa frequência atua no teu cérebro. É uma frequência que já existe no cérebro, tá? Só que a gente só alcança em momentos de meditação, quando a gente está em meditação profunda. Se vocês pesquisarem aí no Google, coloca frequências cerebrais. Vai aparecer alfa, beta, delta. São as frequências que o nosso cérebro vibra. E quando a gente está em teta, quando a gente está nessa frequência teta, a gente consegue acessar qualquer coisa da tua vida. Qualquer pensamento. E aí, o que a gente faz? Como a gente acessa de um espaço em branco, vamos dizer assim, a gente pode mudar essa informação. E é isso que a gente faz com o Theta Healing. E, gente, é muito legal eu trazer isso. Tem várias pacientes minhas aqui assistindo hoje que a técnica que eu uso para levar vocês para a energia, para que vocês acessem as coisas, é o Theta. Mas poderia ser a frequência da hipnose também, que eu sou formada em hipnoterapia. Mas não é isso que eu faço quando eu faço atendimento contigo. Eu não faço só a técnica de Theta Healing, porque a técnica de Theta Healing,
ela resolve a crença, tá? Ela vai tirar o teu pensamento negativo. Por exemplo, eu odeio banana. Aí a gente coloca lá, eu amo banana, banana é muito boa pra minha saúde, banana faz bem pro meu corpo. A gente coloca uma série de crenças positivas pra ti. Mas eu hoje, tá? Eu tô abrindo aqui meu segredo de trabalho pra vocês. Eu hoje trabalho mais com a emoção. Porque o que eu entendi? Que a gente realmente muda quando a gente sente, tá? Então mudar a crença é válido, é legal, é muito bom e é isso que o Theta Healing nos ensina. Mas eu fui mais a fundo ainda, eu usei a minha intuição e eu acesso vocês para vocês mudarem a emoção. Porque quando vocês mudam o sentimento, vocês mudam todos os pensamentos que estão ao redor desse sentimento. Então, ao invés de a gente ficar mudando crenças aleatórias, a gente muda a emoção que você tem. E o que é mudar a emoção? E aí, gente, vocês não precisam necessariamente da técnica, tá? É que a técnica, você ter alguém que te guie, é muito mais rápido, é muito mais efetivo, você tem certeza do que vai estar acontecendo, porque aí teu subconsciente não te atrapalha no processo, né? Você consegue... a outra pessoa, o terapeuta, no caso, consegue te acessar. Porque quando a gente vai fazer sozinho, muitas vezes os pensamentos aleatórios vêm e a gente se perde no que a gente está fazendo. Mas a primeira vez que eu mudei uma crença na minha vida foi assim. Foi sem Theta Healing, eu nem conhecia o Theta Healing. Foi olhando para dentro de mim e me perguntando e me investigando, até que eu cheguei na emoção que eu tinha, que era limitadora. Eu vou trazer essa crença. Eu já contei isso pra vocês em outras lives, mas eu vou trazer pra vocês lembrarem quem já assistiu. Uma vez, eu tava recém-formada na físio, tá? Minha formação inicial é fisioterapia. E eu tinha medo de trabalhar para outras pessoas. Eu queria ter o meu negócio, e eu já tinha o meu negócio na época, mas eu tava recém começando, ninguém me conhecia direito como fisioterapeuta, como professora de pilates. E eu queria trabalhar para outras pessoas, eu tinha o sonho de trabalhar nas melhores academias da minha cidade. Mas eu tinha medo, porque eu pensava que eu não era capaz, que eu não era suficiente para trabalhar para as outras pessoas, que eu tinha que eu trabalhar sozinha, porque daí eu não precisava que alguém ficasse me dizendo o que fazer e nem dizendo que eu estava errada, ou que eu estava certa, ou que eu não era muito boa, que eu era... Entendeu? Eu tinha várias crenças assim, isso faz muitos anos, tá, gente? E aí o que eu fiz? Eu mesmo fui buscando em mim, tá, mas por que eu tenho esse medo? Por quê? E aí eu cheguei num momento em que uma pessoa da minha família, não lembro se não foi minha mãe, falou que eu nunca ia conseguir um emprego, porque eu era ruim ou porque... Eu não lembro exatamente, tá, gente? Isso faz muito tempo, mas era uma crença assim. Só que era a emoção do medo que ficou naquele dia em mim. E aí eu fui lá e olhei para aquele medo e falei, não, peraí, eu não tenho medo. Eu sou capaz, sim. Eu sou capaz de trabalhar para outras pessoas e se eu quiser, eu sou capaz de trabalhar na melhor academia da cidade. Gente, sem mentira, tá? Um dia depois, o Léo, que era o dono da melhor academia lá da minha cidade, 2 quadras da casa onde eu morava, me ligou e me ofereceu para eu ser coordenadora do Pilates lá na academia. Não era nem para trabalhar lá. Ele me ligou, eu fazia vídeos, né? Ele me achou na internet e me ligou e falou: eu vi os seus vídeos na internet, eu preciso de alguém que seja coordenador do Pilates aqui na academia pra mim. A gente vai fazer uma sala toda nova pra ti. Gente, eles fizeram toda uma estrutura nova. E eu comecei a trabalhar lá. Passei, acho que uns 2 anos trabalhando lá. E foi uma pequena crença que eu tirei de medo. Então, por que hoje eu mudo os pensamentos de vocês através da emoção? Porque pra mim a emoção é muito mais forte. O que a gente vibra conta muito mais do que a gente pensa. Por isso que não adianta afirmação positiva. Adianta, mas não é muito efetiva a afirmação positiva. Porque você fica só no mental. Só pensando e repetindo aquilo. Eu vou ser rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Tu não sente de verdade. E a emoção que tu tem é negativa em relação a isso. Então, a melhor maneira de você mudar os teus pensamentos é você ir na primeira emoção que você teve em relação àquilo. É um medo de dirigir? Vamos trazer o exemplo da minha paciente de novo. É um medo de dirigir? Vai atrás desse medo, mas não no presente. Não forçando, sabe? Gente, a gente se força às vezes. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer pela gente, sabe? A gente se força a fazer uma coisa que a gente tá com medo. A gente se força a fazer uma coisa que a gente tem insegurança.
A gente se força, só que na verdade a gente não tem que se forçar, a gente tem que se entender. A gente tem que se acolher. Não é, o que eu quero dizer com se força, né? Por exemplo, ela tem medo de dirigir, aí ela vai lá e se força a dirigir, porque as pessoas à volta dela dizem: como que tu tem 30 e poucos anos e não dirige? Como que tu não é burra nem nada pra não dirigir? Como é que tu tá, entendeu? E aí a pessoa vai lá e tá, eu tenho que me forçar a dirigir, né? Eu sou obrigada. Aí vai toda tensa, vai toda nervosa, ela não resolveu dentro dela. Eu te convido a fazer o caminho inverso, não se force a fazer as coisas. Entenda aonde está. Primeiro, qual é o teu sentimento? É medo? É insegurança? É uma sensação de estar triste? De estar com raiva? Entende o teu sentimento, sente ele, percebe que ele está ali e investiga de onde que ele vem. Aonde está esse sentimento? Quando você vê a cena principal, a primeira vez que você teve aquele sentimento, você ressignifica ela, transforma ela. Entra nessa cena, o que eu faço com os meus pacientes? Vamos entrar nessa cena. Tu de agora vai entrar nessa cena e vai falar com essa adolescente ou essa criança ou esse bebê que está sentindo essa emoção. Pergunta para esse bebê o que ele quer. O que essa criança está querendo? Deixa a tua criança falar. Ah, mas o bebê não fala, mas ele vai falar contigo. Pode ter um mesinho. Se tu voltar lá na cena de quando tinha um mês e a emoção for desse momento, tu vai perguntar pro teu bebê o que ele tá sentindo, o que tá acontecendo e ele vai te falar. Ele vai te falar o que ele tá com medo, o que ele tá inseguro, o que ele tá com fome, que ninguém tá dando comida para ele. Já cheguei em atendimentos assim com as pacientes que só o que o bebê queria na hora é comer. E a mãe e o pai estavam lá, aleatórios da vida. Criança chorando ali, louca de fome, e os pais não estavam ali para dar, e ficou registrada aquela emoção ali, sabe? Fome. Fome que eu tenho, me dá fome. E aí, me dá fome, não, me dá comida. E aí, se o bebê não, naquele dia não foi suprida aquela necessidade de comer, o que ele vai sentir? Que tá sozinho, insegurança, medo de morrer. Se eu não comer, eu vou morrer. Tá? Porque o bebê sente, gente, a gente sente. Ouvir a frequência teta ajuda. Ouvir a frequência teta é o quê, Luísa? Não sei se eu entendi. Né? O relaxamento, aquele que a gente guia quando vocês estão em teta, é isso? Vocês podem fazer isso, tá, gente? Isso, ó. Sim, gente, vocês podem fazer isso, tá? Se vocês querem, não tenho condição de pagar terapia hoje, ou não é minha prioridade, enfim, tô em outro momento de vida, mas eu quero resolver algumas coisas comigo. Vai lá, procura no YouTube, deve ter alguém que colocou o relaxamento teta, tá? Que é o caminho para você fazer até teta. Escuta aquele caminho e quando você tá lá, depois que você chegou naquele retângulo branco de luz que tá emanando aquela luz para ti, te imagina envolto naquela luz, todo o teu corpo envolto naquela luz, fala mentalmente as palavras criador de tudo que é. Relaxa naquele sentimento ali, naquele momento. Começa a te investigar. O que eu tô sentindo? É medo? Então tá, se é medo, de onde vem esse medo? Por que esse medo tá aí? Muitas vezes a gente pode conseguir, tá, gente? O que eu faço? Eu faço terapia, tá? Toda semana com Theta Healing. Eu busco uma pessoa para me atender, porque eu sei que, embora eu seja terapeuta, vai ter coisas que a minha mente não vai deixar eu acessar, porque quando começa a vir a dor muito forte, a tua mente bloqueia, tá? A nossa mente faz, não dá, porque é muita dor para ela sentir. Eu já falei para vocês isso, né? A mente, quando ela acha que que uma parte dela vai desaparecer, que nesse caso tu tá investigando uma parte dela para mudar ela começa a sentir que ela vai morrer. E é uma sensação de dor. E aí é por isso que vem os pensamentos aleatórios. Quando a gente está sendo conduzido por alguém, raramente vai vir quase nunca acho que vem um pensamento aleatório. Por quê? Porque a pessoa está na energia contigo e está te conduzindo. Mas se o momento é de você não pode fazer terapia, vai pro YouTube, coloca o relaxamento teta, escuta aquilo, vai lá pro espaço teta, né, onde a gente
relaxa, te envolve naquela energia, sente aquela energia e depois te pergunta da onde veio isso? Por que eu tô sentindo isso? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu senti isso? E aí ressignifica a memória. Olha para aquela memória ali, vê o que ela tá querendo te dizer. É um bebê que passou, é o teu bebê, né? Tu que passou dificuldade? Foi um abandono? Foi uma raiva que tu sentiu? Uma sensação de desamparo? O que é? E muda isso, dá pra tua criança o que ela tá pedindo. Tá fazendo sentido, gente? Contem pra mim, vocês estão... Gente, fazem algumas lives que vocês estão quietinhos, hein? Normalmente vocês perguntam, interagem. Cadê vocês? Bom dia quem tá entrando agora, TT. Me perguntem, gente, quero saber se vocês estão entendendo. Sim, todo sentido, diz a Nathalie. Gente, e é isso, tá? Esse é o segredo de você mudar os seus pensamentos. Se conecta. E, gente, esse meu segredo eu não falo pra ninguém, tá? Todo mundo fala, nossa, tua sessão de teta é muito diferente, é maravilhosa. O que tu faz? Eu uso isso, gente, eu uso a emoção. Eu vou atrás da emoção. A emoção que a pessoa tá sentindo. E ressignifico essa emoção com a pessoa. Claro, às vezes a gente precisa mudar umas crenças junto, tá? E aí eu mudo, quem é minha paciente sabe. Além da gente mudar a emoção que a criança sentiu, que a pessoa sentiu, que tu tá sentindo no momento, a gente muda algumas crenças. Por exemplo, deixa eu ver se ontem eu tive algum atendimento que eu posso trazer alguma crença pra vocês. Eu lembro que teve um atendimento que foi muito bom, eu pensei até em colocar nos stories pra vocês, mas eu já tinha feito muito conteúdo ontem. Eu acho que era alguma questão com a religião, tá? Era assim. Como é que era a crença dela? Era de... Gente, minha memória hoje, hein? Com certeza é o frio. É que às vezes a gente esquece também, quando a gente muda a crença, né? Aí o terapeuta esquece junto com a paciente as crenças antigas. Mas era alguma coisa sobre ela ter medo de ter em abundância. Por quê? Porque era contra Deus, alguma coisa assim. Tu tem que ter o suficiente pra ti, de acordo com a religião dela, né? Se tu tiver ganhando presentes ou ganhando muito, se tu tiver em abundância, é porque tu precisa. Se tu tá... Era meio louca a crença, né? Mas assim, era isso. Se ela tivesse recebendo, se ela se abrisse para receber as coisas, o namorado dá um monte de presente, a mãe dá presente, fulano dá não sei o que para ela. Se ela se abrir para receber, significava para ela que ela tinha necessidade, que ela estava passando necessidade. Uma pessoa que recebe dos outros é porque está passando necessidade. Fez sentido aí para vocês a crença? Consegui explicar? Parece estranha, né? Mas era a crença que ela tinha. E aí, se ela se abre para receber, ela se torna abundante. Só que ela também não pode ser abundante, ela tem que ter o necessário. Porque se ela tem o necessário, ela consegue contribuir com as pessoas, doar para as pessoas, né? Mas não necessariamente passar a necessidade. É complexa, mas é isso aí. Foi essa crença que ela tinha. Gente, últimos minutinhos de live. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, tá? Me mandem, querem mandar relatos aí, ou então, daí eu passo por isso, o que tu acha que eu posso fazer? Vou deixar esses minutos para vocês fazerem as perguntas, tá? Podem falar o que vocês estão passando aí na vida, o que vocês acham. André, eu tô na rua, se puder salvar essa live no YouTube. Acho que vou botar todas, gente, eu consegui as lives ontem. Vou conseguir colocar no YouTube, tá? Aí quem quiser acessar o meu YouTube, tem o link lá no link da minha bio do Insta. A princípio, todas as lives que eu fiz nesses últimos 12 dias vão estar lá. E essa aqui, acho que sim também, né? Posso pedir. E aí vocês entram lá e me maratoneiem. Tem dúvidas, gente? Perguntem. Últimos minutos pra gente debater. Olha só, eu vou dar um jeito de vocês identificarem as crenças, tá? Para começar. Se vocês não conseguem ainda se conectar com a emoção, porque às vezes é difícil, tá? Não é, às vezes a gente é muito racional e não consegue sentir o que a gente está sentindo de verdade, sabe? O sentimento vem e a gente já racionaliza. A gente já
tenta buscar uma explicação para aquilo, ao invés de só sentir que ele tá ali. Então, se você é essa pessoa que tem dificuldade de se conectar com a emoção, busque a crença. Como que a gente identifica as crenças? Você vai ficar de pé. Primeiro, toma bastante água, tá? E aí você vai ficar de pé. Você vai fechar os teus olhos, braços do lado do corpo, e você vai deixar o seu corpo falar por você. Você vai falar o seu nome. Eu sou fulana de tal. Se o teu corpo mexer para frente, é porque você tá na energia ok para saber a sua crença, tá? É porque tá ok. Se teu corpo mexer, aí fala outro nome. Fala o nome da tua mãe. Se teu corpo mexer para trás, é porque você tá ok para receber energia, para perceber qual é a crença que você tem. Aí depois você vai perguntar sim, sim, sim. Perguntar não, falar sim, sim, sim. Se seu corpo mexer para frente, é ok. Depois você fala não, não, não. Se o teu corpo mexer para trás, é ok, tá? Uma verdade vai ser sempre corpo para frente. Uma mentira vai ser sempre corpo para trás. Se tiver diferente disso, toma bastante água, põe um pouquinho de sal embaixo da língua, significa que a tua energia do teu corpo não tá equilibrada, tá? Se não deu certo, é porque não tá equilibrado. Se deu certo, você vai para a próxima etapa. Pergunta uma crença. Eu tenho dificuldade para andar de bicicleta. Se for verdade para você essa crença, seu corpo vai mexer para frente. Se for mentira, o teu corpo vai mexer para trás. Entenderam? É bem fácil. Entenderam, gente? Dá um ok para mim. Renata de botou amei. Acho que entendeu. Todo mundo entendeu? Vou repetir, tá? Renata de falou ok. Vou repetir para vocês. Fecha os olhos, fala sim, 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 ou fala o teu nome. Se mexer para frente é porque tu tá com a energia do teu corpo equilibrada. Tá pronta para fazer. Se mexer para trás é porque não tá equilibrada, tá? A verdade mexe para frente. A mentira mexe para trás. Você não pode usar nenhuma palavra não também para fazer esse exercício, tá? Aí você vai falar a sua crença. Eu tenho medo de pular de bungee jump. Se for verdade, teu corpo vai mexer para frente. Se for mentira, teu corpo vai mexer para trás. Então você pode testar qualquer crença que tu quiser. Entenderam? Bom dia, Daniel. Maria. Eu tenho medo correr de joelhos. Testa essa crença, então. Gente, vocês entenderam? Entenderam como funciona? Podem testar em casa, tá? E aí vocês vão anotando as crenças de vocês. Pega um papel e anota. Todas as que forem verdadeiras. Eu tenho medo... Gente, tem muita gente que tem medo de ficar rico, tá? E se você tem medo de ficar rico, você não vai ficar rico. Então anota a crença aí e testa. Eu tenho medo de ficar rico. Testa essa crença. Vou pensar em outras aqui pra dar exemplos pra vocês. Gente, não me vem agora nenhuma crença. Mas olhem pra vocês, olhem pra vida de vocês, percebam quais as crenças que podem ter a ver. Quais as crenças que podem estar relacionadas com o que tu tá passando na tua vida, né? Eu gosto de ir na academia. Se tu quer fazer exercício e não tá fazendo, coloca essa crença aí. Eu gosto de ir na academia, vê se tu tem essa crença. Se tu não tem, vai lá e investiga. Por que que tu não gosta de ir na academia? Por que que tu não gosta de fazer tal coisa? Tá? Gente, vou deixar vocês aí pensando se vocês querem perguntar alguma coisa. Porque vocês estão muito quietos, vocês não estão falando nada hoje. Ou eu explico muito bem, ou eu sou muito boa para explicar, vocês não ficaram com nenhuma dúvida, ou vocês estão com vergonha aí de perguntar. E eu não quero ninguém com vergonha, eu quero que vocês podem sentir vergonha, mas perguntem com vergonha mesmo, tá? Porque a ideia aqui é ensinar vocês que vocês saiam sabendo tudo. Vai sair dessa live, já vai direto pro YouTube, colocar o relaxamento teta e investigar as crenças.
Bom, gente, ninguém vai perguntar. Eu vou deixar vocês por hoje, tá? Nos vemos amanhã. Amanhã a gente tem live sobre yoga para criança com o maravilhoso Fabrício. Ele é fantástico, tá? Vale a pena. Ele fala sobre quando que o seu filho pode começar a praticar yoga, os benefícios que seu filho pode ter, maneiras dinâmicas de você atrair seu filho para a prática de yoga, tá? Porque às vezes a criança não quer parar para praticar, mas tem jeitos que ele usa nas aulas dele que ele vai te ensinar como fazer isso também. Tá, gente? Pessoas lindas e maravilhosas, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu amei estar aqui com vocês. Nos vemos amanhã. Muito obrigada por terem ficado até o fim, tá? Amanhã 11h11 estou aqui com o Fabrício. Beijo. Beijo para vocês.